Vamos aqui para mais um exercício do meu canal. Era Matemática. Gostou? Se gostar, na verdade, se inscreva, compartilha, deixa comentários, likes. Então, mais um vídeo sobre conjunto dos números reais. Vamos relembrar? Ou lembrar, ou ver, né? Estudar, iniciar. Né? Então lá, nós temos o conjunto dos naturais, são aqueles contados a partir da natureza, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os positivos, e os inteiros têm esta parte dos naturais, mais aqueles simétricos, se eu pensar em reta real, que são inteiros e negativos. Então tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, Z está contido os naturais e mais aqueles negativos inteiros. Os racionais é um número que pode ser colocado, ou ele está apresentado em forma de fração, ou eu posso colocar em forma de fração. Então, os decimais exatos, as dízimas periódicas, a gente já viu que tem vídeo, são números racionais. Tá? E tem lá os irracionais. Os racionais são aqueles números, aqueles valores. Por exemplo, o π radiano, que é 3,14, e aí tem uma quantidade infinita, né, de algarismos. Então, um número irracional é um número que não pode ser colocado na forma de fração, porque não é dízima periódica, não vai ser, não é dízima periódica. A gente já viu que é dízima periódica, né? Nós temos, né, vídeos. Então, os irracionais são aqueles, né? Por exemplo, a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito. Então, vai lá, tirar a raiz quadrada de 5. Não tem um número que é elevado a 5 de 5. Melhor, um número que é elevado a 2 de 5. Raiz quadrada de 10. Não tem nenhum número que é elevado a 2 de 10. De resultado 10. Então, são números que não são quadrados perfeitos, como não tem cubos perfeitos e assim por diante. Esses geralmente são números irracionais. Então, temos lá o π, né? Temos o número de Euler, que é 2,718 e alguma coisa. Então, se aparece para você números raiz quadrada, raiz cúbica de números que não são quadrados perfeitos ou cubos perfeitos, o resultado é sempre um número irracional. Vai dar um decimal infinito, onde não vai ter algarismo que vai se repetir em um certo momento. O π, por exemplo, é um número racional. Então, todos esses números são reais. A gente está trabalhando no conjunto dos números reais. O que você tem aqui era? Analise os seguintes números. Bom, tá aqui. 1, 3,21, 21. Parece sim ser uma dízima periódica, onde o período aqui é 21, tá vendo? Né? Então eu tenho uma dízima periódica. Aqui no 2, eu tenho 4,5122, aí depois muda 3, depois isso aqui não é uma dízima periódica, isso aqui é um número irracional. Isso é um número racional, isso é um número irracional. O π é um número irracional, né? Você já comentou. Agora, esse número aqui parece o π, desde que ele faça, né? Que está escrito lá que, olha, você vai trabalhar com 4 casas depois da vírgula, ok, não. Então, isso aqui não é o π, tá? Ah lá, raiz cúbica de 3, ou melhor, de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Por que era? Porque 3 elevado a, 20, né, a terceira, esse resultado que é a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 elevado a terceira é 27. É 3 vezes 3 vezes 3, e isso dá 27. Então, isso é um cubo perfeito. Então, esses valores foram dados desta maneira e pede, qual a alternativa que identifica os números irracionais? Pronto, é o que está pedindo. Aqui eu só comentei, mas está pedindo para a gente identificar quais dessas alternativas aqui, esses números que estão aqui são irracionais. Então, racionais é aquele conjuntinho que não tem lá, né, uma relação muito direta com os naturais inteiros, com os racionais, é um número à parte. Tá certo? Então, nós já vimos, olha, por exemplo, essa daqui, esse valor aqui, isso aqui, não é um número irracional. Isso aqui é uma dízima periódica. E uma dízima periódica, a gente já viu, transforma em fração ou um número decimal exato. Dá para fazer isso. Então, esse não é. Isso aqui, o 2 é irracional? É, porque é um decimal infinito, não tem valores que se repetem, algarismo que se repete. Tá vendo? Aqui aparece 2, 2, 2, mas logo aqui já muda. Então, esse número aqui, né, é um número irracional. O 3, o item 3, que é o π é um número racional.
O quarto não é um número irracional, porque aqui é um número decimal exato, e aqui a raiz cúbica de 27 é 3, também não é um número irracional. Então, das alternativas, que é irracional mesmo é o 2 e o 3. Então, é o item 2, é a letra C, que tem o item 2 e o item 3. Certo? Mais algo sobre números irracionais. Então, aquele abraço.